Sejam muito bem-vindos ao aulão de número 136 aqui do canal. Aqui é o Fernando. Eu ensino pessoas com mais de 40 anos a serem independentes no meio digital com o seu computador ou notebook, sem depender de outras pessoas. Para você que queira aprender mais sobre computador, né, sobre informática de forma geral, no link da descrição desse vídeo aqui vai ter um link para você clicar nele e entrar no formulário. E lá você pode colocar ou o seu endereço de e-mail ou o seu telefone de WhatsApp para a gente estar te enviando um livro digital. E nesse livro digital vai ter um mini dicionário com palavras da informática, tá? Lá você vai encontrar alguma palavra que você acha difícil, né? Você vê no computador, você acha difícil, vai ter a palavra lá e o seu significado, tá? Então, você pode clicar na descrição aqui, preencher esse formulário que a gente vai estar te enviando esse livro digital, certo? Hoje, pessoal, a gente vai ver sobre a questão de computador, né? Mais especificamente sobre como comprar o computador da maneira correta, né? Sem ser, vamos poder dizer assim, passado para trás, né? Sem comprar uma peça, um computador que você acha assim à primeira vista bom, mas aí vem na verdade ele é ruim, ele é lento. Vou ensinar tudo isso para vocês hoje, certo? E notebooks também, tá? A gente vai ver sobre como adquirir um notebook sem problema nenhum, sem ter nenhuma desconfiança e de procedência, certo? Vou estar trocando aqui para a tela do computador e, a princípio, vou mostrar para vocês o que tem dentro de um computador. Quando eu falo computador, nesse caso aqui agora, vai ser computador mesmo, de mesa, né? Quando for, né, posteriormente, vamos falar de notebooks, né, na segunda parte. Vamos começar falando de computador mesmo, né? O computador de mesa mesmo, que é fixo, que ele fica em uma mesa. Tem ele, né? A princípio tem o gabinete, que é aquela peça grande, e dentro dela vai várias peças. E de fora temos o teclado, né? Por exemplo, tem o teclado, tem o mouse, né? Tem a tela, tem o microfone, tem a caixa de som. E tudo que eu falei agora são periféricos, né? São que tudo vai conectado no gabinete do computador. O computador específico é só aquela caixa, né, grande, né, onde tem as peças tudo dentro. De fora, né, que as telas, os periféricos, no caso, o mouse, teclado, tudo é tudo peça de periférico. São todos periféricos para você usar com o computador. Mas o computador em si é só o gabinete e as peças que tem dentro, tá? Eu vou entrar aqui numa imagem que eu baixei aqui, só para mostrar para vocês mais ou menos o que vai dentro do gabinete. O gabinete, pessoal, em específico é esse daqui, ó. Esse aqui do meio aqui é o gabinete. É nele que todas as peças do computador vão, né? Todas as peças do computador principais vão ficar dentro dele, tá? Por exemplo, temos aqui a primeira peça fundamental, né? Que é o gabinete. O gabinete é onde vai tudo dentro, certo? É a peça número 1. A peça número 2 é a placa-mãe, aqui, ó, número 2. É essa peça bem aqui, ó. Nela vai conectado todas as outras peças do computador, né? Ela serve para juntar e fazer essas peças conversarem entre si, tá? Para o computador funcionar. É como se fosse o cérebro, né? Ela que comanda o que cada peça faz. É o serviço da placa-mãe. Número 3 é esse aqui, ó. É a ventoinha. A ventoinha é o que cuida da refrigeração do computador. É o que deixa as peças lá dentro em temperatura normal de operação, né? Como é um computador e utiliza energia para funcionar, tecnicamente ele dá esquentar, né? Isso é normal. Todo computador esquenta. E as ventoinhas que você coloca dentro são para pegar o ar quente que está lá dentro e jogar para fora. E fazer ar frio que está dentro, que está fora, entrar para dentro, né? Fica nesse ciclo. Ela vai pegando ar frio, assim que estiver quente, ela joga para fora, tá? Ventoinha funciona desse jeito. 4. 4 é o processador, né? O processador, ele é a unidade de processamento central do computador. É o que vai fazer os cálculos, né, para o sistema funcionar, é o que vai fazer os vídeos rodar, o que você vai mexer no computador, o processador cuida, tá? Ele processa os dados. Outra peça, número 5, que é, no caso aqui, uma placa gráfica. A placa gráfica a gente chama de GPU, né? Tem processadores que têm uma placa gráfica embutida dentro dele, tá? Não precisa ter uma placa de vídeo por fora. No caso, estamos vendo aqui essa placa de vídeo aqui, é uma placa de vídeo que fica fora do processador. É uma placa dedicada, que a gente fala, né? Ela é feita somente para processar vídeo, para te mostrar vídeo.
Aí, alguns processadores também têm a função de placa de vídeo, né? Só que é integrada ao processador. Ela é um pouquinho mais fraca por ser pequena, né? Já essas grandonas, as que vão por fora, são mais potentes, né? São melhores. Mas as pessoas hoje em dia compram mais essas placas de vídeo grandes, né, que ficam por fora, para atividades específicas, como trabalho com imagens, né, com vídeos, ou até mesmo jogar também, tá? Sexta peça. Sexta peça é a memória RAM, né? É isso daqui, ó, memória RAM. Ela serve para pegar os dados, né, que o processador aqui em cima vai processar, cai nela, né? Ela processa e joga na memória RAM. E o que está na memória RAM, o computador está usando para exibir para a gente, usando a placa de vídeo, na tela, tá? Por exemplo, eu vou entrar aqui no meu gerenciador de tarefas, né? Ó, vou colocar aqui do ladinho para vocês verem. Aqui, ó, temos aqui a parte, vou circular para vocês aqui, da memória, né? Vou circular de outra cor aqui, de amarelo. Temos aqui a parte da memória, né? Memória, que é a memória RAM, que é essa pecinha aqui, ó. No meu computador, no caso, tem 32 GB de memória RAM, né? Quanto maior esse número, mais coisas de fundo o seu computador vai conseguir deixar aberto, né? Vai conseguir usar mais coisas de fundo. Então, quanto maior for o número de memória RAM, né, de armazenamento, no caso são os dados que ficam armazenados na memória do computador e o processador processa e joga para a memória RAM para mostrar para a gente, tá? O que é o que está em uso, né? De aplicativos, de tudo que está de fundo no computador fica em uso na memória RAM, certo? Ela sempre vai estar em uso. Não toda. Aí, para você usar ela toda, você teria que abrir muitos aplicativos e tudo mais, certo? Memória RAM é isso daqui. Voltando aqui, a outra peça fundamental aqui do computador é a fonte de alimentação, a sétima peça aqui, ó. Fonte de alimentação é ela que pega toda a energia que recebe da tomada, vai para a fonte de alimentação e dela ela distribui corretamente para cada peça do computador, para cada parte. Uma parte usa muito, uma parte usa pouco. É a memória, é a fonte de alimentação que regula isso, tá? Ela que regula o que de energia o computador precisa para ele funcionar corretamente, certo? Essa outra peça aqui, vamos colocar aqui o número 8, é uma placa de som. Ela não é muito usada, né? Porque geralmente as placas-mãe já vêm com uma plaquinha de som embutida nela mesma, tá? E você consegue conectar um áudio nela, né? Uma caixinha de som nela, direto na placa-mãe. Isso aqui é muito específico o uso dela, né? Isso aqui é só para quem vai usar muito áudio, né? Vai ter muitas saídas de áudio para uso específico. O computador em si, pessoal, ele é modular. Você pode montar do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser e com as peças que você quiser, tá? De acordo com as suas necessidades. Então, para quem tem mais necessidade em relação a áudio, essa aqui seria uma boa opção de compra, uma placa de som, para você conectá-la na placa-mãe e você usá-la para ter mais saídas de áudio, quem sabe mais caixinhas, né? Aquelas caixas de som grande, né? Que as pessoas chamam de home theater, né? O som surround, que fica uma caixa em cada canto do cômodo, né? Dá para conectar tudo no computador, certo? Aí vai depender da sua necessidade de ter, né? Se você vê que precisa ou não. A nona peça. A nona peça aqui é a ventoinha, o cooler, né? No caso, isso aqui é o cooler da CPU, né? Bem aqui, ó. Cooler de CPU. Essa peça fica em cima do processador aqui, ó. Fica bem em cima do processador. Porque o processador é uma das peças que mais esquenta no computador. E ele não pode ficar sem refrigeração de maneira nenhuma, senão ele pode queimar, né? Aí que entra o cooler de CPU, que ele fica em cima, né? A base dele fica em cima do processador, com uma pasta térmica, né? Para ajudar a conectar metal com metal, né? Porque é uma chapa de metal em cima e embaixo. A pasta térmica tem a condutividade, que meio que faz uma união entre as duas peças, né? Para transferir o calor. Então, o processador precisa dessa cooler, né, que a gente fala, né, da ventoinha própria dele para ele funcionar, senão ele queima de tão quente. Tem processadores que passam de 100 graus, 110 graus, né, e já é perigoso, aí não pode, tá? Então, continuando aqui, esse aqui está caindo em desuso, né, quase ninguém hoje em dia usa mais, né, o driver óptico. O driver óptico, você compra ele, coloca no gabinete, em alguns gabinetes antigos tem suporte,
que você consegue reproduzir CD nele, né? Você consegue reproduzir CD, DVD e disco Blu-ray nele, né? Que é aquele disco que recebe mais dados. Hoje em dia, como está tudo online, está tudo em serviços de streaming, né? Os filmes, os vídeos, as músicas, está caindo em desuso o CD. O CD está sendo pouco usado, tá? Mas tem essa opção ainda, se você quiser comprar, né? Você pode comprar, colocar no gabinete. Tem a opção também que você inclui no gabinete, e tem a opção também que você, com um cabinho USB, né, conecta na placa-mãe do computador e vai ter o espaço onde você coloca o CD, né? Como se fosse um pendrive gigante, né? Vamos colocar assim, tá? E por último, mais ou menos importante aqui, né, o número 11, que é o disco, né, os armazenamentos do computador. São separados entre o HD, que é esse daqui, ó, o da esquerda, e o SSD. O HD, ele tem seus pontos positivos e negativos, assim como o SSD. Ponto positivo do HD, ele consegue armazenar muitos dados, né? Ele consegue armazenar gigas e gigas e gigas, 1000 gigas, 2000 gigas, 10.000 gigas, né? E com um custo barato, né? Ele é bem barato fazer no HD. Só que o ponto negativo do HD, ele é lento, né? Ele é um pouco lento. Se o seu computador é um pouco antigo e você vê que ele está um pouco lento, um dos motivos pode ser o uso de HD, tá? Que pode deixar lento. Aí que inventaram os famosos SSDs, que é esses daqui, ó. No caso, SSD, o ponto positivo dele é muito rápido. Ele consegue ser até 50, 60 vezes mais rápido que um HD, tá? Então, a vantagem do SSD é essa, velocidade. Agora a desvantagem, a parte chata dele, é que ele é um pouco mais caro que um HD, tá? Por ele ser rápido, ele não tem partes mecânicas, é tudo carregado eletricamente, ele é um pouco mais caro que um HD, né? Se um HD de 1000 GB hoje, vamos supor que ele é R$ 200, um SSD da mesma quantidade de 1000 GB, vamos supor que ele é 300, R$ 350 hoje em dia, tá? É um pouco mais caro mesmo, mas sempre se você puder escolher um computador ou ver um computador, se tiver discernimento de saber se ele tem um HD ou um SSD, sempre opte pelo SSD, tá? Às vezes no anúncio que você está vendo lá de um notebook ou de um computador, tá lá, tem HD de 1 tera, de 1000 gigas, tá? Tem um SSD de 240 gigas, um pouco menor, porém que é um SSD é mais rápido. Então sempre opte por um SSD, tá? Porque a diferença é gritante. Você mexendo no sistema, na hora de abrir, fechar algo, na hora de carregar, copiar alguma pasta, é muito mais rápido, tá? Um SSD do que um HD. Isso aqui é só por cima, pessoal, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funcionam as peças. As peças principais, um computador funcionar, tá? As que não são principais aqui, que eu diria, o driver óptico não é necessário, a placa de som não é necessária, de resto tudo isso aqui é necessário, tá? Tudo que está aqui para o computador funcionar corretamente é necessário, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um lugarzinho em que eu uso até hoje, né, e recomendo para todo mundo que eu conheço, que fala em relação a comprar computador, usar esse lugar, né? Eu vou entrar aqui, no caso é pela internet, tá, pessoal? É um e-commerce, né, mas que faz entregas em todo o Brasil. Vou entrar aqui no navegador e o nome do e-commerce da loja é Terabyte, né? A gente vai clicar aqui na barra do Google pesquisar, vamos escrever Byte com Y, bit, né? Terabyte, espaço, shop. A gente escreve dessa forma aqui, ó, Terabyte Shop, né? Dá um Enter e o primeiro site que apareceu aqui, ó, Terabyte Shop, ó, é esse site bem aqui, ó, Terabyte Shop. A princípio, ele é um site dedicado para pessoas que vão comprar computadores de alto desempenho, tá? Só que também eles também têm peças mais simples, mais baratas, né? A suficiente para muitas pessoas, né? Mas se for o caso de você escolher uma peça mais arrojada, mais potente, aqui também vai ter, tá? Eu cliquei aqui e a gente acabou de entrar no site, tá? O site, a princípio, a gente vê dessa forma, né? Você consegue fazer um cadastro aqui, ó, colocar os seus dados, tá? Lembrando, é 100% seguro, viu, pessoal? Esse site é um dos mais legais que eu conheço, tá? Que eu sempre compro aqui, recomendo muita gente comprar por aqui, tá? Você faz o seu cadastro aqui, você coloca o seu nome, seu endereço corretamente, os seus dados de pagamento, se vai ser no Pix, se vai ser boleto, se vai ser cartão de crédito ou cartão de débito, tá? Tem como colocar tudo isso aqui na hora de comprar. E
tudo que é vendido pela Terabyte vem com nota fiscal, tá? É uma coisa bem segura. E eles dão a previsão de você escolher o frete e você escolhe e chega em sua casa, tá? Eles usam transportadoras para entregar. E é bom você deixar um número de telefone, né? No caso, pelo menos dois, um de você e de alguém de sua confiança para receber na sua casa ou na casa de alguém que você quer receber. Porque na hora da entrega, a transportadora vai te ligar perguntando onde mais ou menos de você mora, para você dar o seu endereço e eles te acharem e te entregar o produto, certo? Então é bem seguro, pessoal. Esse site é bem seguro, nunca tive problemas com esse site, tá? É um site muito bom. O que a gente quer aqui, né, para facilitar? Acabamos de entrar aqui, né? Temos aqui na parte de cima aqui, departamentos, né? Esse botão aqui, ó, departamentos, que é onde você compra, né? Você escolhe para você comprar o que você deseja. Então, vamos aqui, departamentos. Muito bem. Temos aqui a parte de computadores, né? PC Gamer. Lembrando, PC Gamer não quer dizer que ele precisa ter luzinha nem nada não, tá? Aqui tem várias categorias de computadores, né? Que aqui, igual eu falei, eles mexem com tudo, tá? Com computadores de alto desempenho, computadores mais simples, tá? A gente vai aqui na opção aqui, se for o seu caso, de uma coisa mais simples, a primeira opção aqui, ó, T-Home, né? Que é o que eles nomeiam aqui, ó, Home, né? Computador para casa, computador básico, tá? A gente clica aqui em Home, ele já vai nos listar, olha que interessante, computadores de uso básico, computadores de para você mexer no dia a dia, que não são caros nem muita coisa, entendeu? Por exemplo, vamos olhar aqui os primeiros anúncios aqui, ó. Temos aqui um computador, né? Home, tá aqui. Ele dá a descrição do processador que usa, a quantidade de memória RAM e a quantidade de memória de armazenamento. Olha para vocês verem o tanto que eles descrevem bem, né? Primeiro eles nos dão o processador, né? E a princípio, pessoal, eles não colocam processadores ruins, né? Com processadores que você sabe que, por exemplo, às vezes você não sabe se ele é ruim ou não, porque processador tem milhões, tem muitos tipos de processador de várias marcas diferentes. E claro, você não é obrigado a saber de tudo que tem, né? Ninguém é obrigado. Então, esse site aqui, vamos supor que ele não faz, vamos falar de uma forma assim, sacanagem com o consumidor, né? Ele não faz. Todo anúncio que você vê aqui e conseguir comprar, você não vai se arrepender, né? Independente do preço. Lógico que se for muito barato, né, um anúncio, em relação ao mais caro, o que tem o mais caro vai ser melhor um pouco, correto? Porque por tipo de peça, né, peça mais cara, é normal isso aí, tá? Então, mesmo mais baratinho que eles anunciarem aqui, já vai ser bom para o seu uso, um uso básico, um uso de mexer na internet, um uso de fazer algum documento, editar algum texto, editar planilhas, apresentações, mexer qualquer coisa assim básica, né? Que não envolva coisas pesadas, por exemplo, jogos, edições de vídeo, edições de fotos, né? Umas coisas mais arrojadas, mais pesadas. Aqui para o uso normal, qualquer máquina aqui que eles anunciar vai funcionar, certeza que vai funcionar muito bem para o seu uso, tá? Então vamos lá, aqui está falando do processador, está falando da memória RAM, né, que está aqui, e o mais principal de computador para ele ser rápido, o SSD. Eles vendem computadores com armazenamento, né, os principais aqui que vocês vão ver aqui, ó. Eu vou passar aqui de azul, a canetinha aqui, ó. A primeira anúncio tem SSD, o segundo anúncio tem SSD, o terceiro também tem SSD, ó. O quarto também tem um SSD montado nele, o quinto também tem. Então, eles já sabem que a peça, o SSD em si, deixa o computador mais rápido por si só. Lembra que eu falei que o SSD é melhor que um HD? Aqui eles estão identificando no produto que vem com SSD, né? Que está escrito aqui, ó, SSD, SSD, SSD. Eles estão identificando que o produto já vem. Então, em relação à velocidade, podem ficar tranquilos, tá? Podem ficar tranquilos mesmo. E um computador com essa memória aqui, ó, memória de 8 GB de RAM, né? No caso aqui, o primeiro anúncio, ó, 8 GB DDR4, tá? Tendo 8 GB de RAM, para o sistema operacional Windows funcionar redondinho, precisa ter pelo menos 8 GB de RAM para você não ter problema nenhum, tá? E o primeiro computador que eles nos disponibilizam tem 8 GB de RAM. Tem computadores com 2 GB de RAM, com 4, com 6, né? Que, a princípio, você não vai conseguir abrir muita coisa nele, tá? Por ter pouca.
Então, o mínimo para um computador com Windows ser usável para você mexer sem dor de cabeça, por muitos anos, pelo menos uns 3, 4 anos, tem que ter 8 GB de memória RAM, tá? O valor desse computador aqui está R$ 1.300 à vista ou 12 de 127, né? Como está aqui, ó. Parcelado sem juros, que eles parcelam sem juros para a gente, tá? No cartão de crédito. É claro que se for pagamento à vista, sairá mais barato para você e para a loja, né? Agora a prazo tem um pouquinho maior o valor, tá? Então, vamos olhar aqui o segundo anúncio agora, né? Como é que tá? Ó. Esse anúncio, o preço em relação do primeiro para o segundo, aumentou um pouquinho. Aumentou, vamos colocar aqui uns R$ 500, quase R$ 600 de aumento de preço, né? Do primeiro anúncio para o segundo anúncio. Mas aqui no caso, eu sei, no caso, né? Que o que vem aqui é maior, ó. A memória RAM, ó, tem 16 aqui, ó, que está escrito aqui, ó. No outro aqui só tem 8, então é o dobro de memória RAM. Vai ter mais memória para alocar, para você abrir mais coisas no computador, tá? Em relação à memória de armazenamento, o SSD tem também, porém do mesmo tamanho, 240 GB, tá? Vai armazenar a mesma quantidade de arquivos, né? O mesmo limite. Claro que todo computador que você monta, você pode colocar mais peças nele. Você pode trocar peças se der defeito em alguma. Você pode colocar, aumentar o tamanho de uma memória, né? Uma memória, pode colocar mais outra SSD ali com mais memória, aumentar e por aí vai. A vantagem do computador é que ele é todo modular. Você consegue montar e desmontar, colocar a peça, tirar a peça que você quiser, tá? Lógico que o preço, né? Quanto tem mais coisa, aumenta o preço, né? O preço aumenta muito, certo? No caso aqui não aumentou muito, mas a diferença é gritante, tá? R$ 600 a mais, tem mais memória e o processador é diferente, tá? O processador do primeiro anúncio está aqui com o nome dele, Athlon 3000G. É um processadorzinho um pouco antigo, mas ainda é potente. Já o que vem no segundo anúncio é um Ryzen 5 4600G. Ele é mais novo, consequentemente ele é mais rápido, tá? Então, lembram que eu falei que o computador ele precisa de uma placa de vídeo, né? Para mostrar, para você ter vídeo, para você ver com a tela e tudo mais. Esses computadores que estão aqui, em sua maioria, esses mais baratos, têm a placa de vídeo, porém ela está integrada no processador, que é aquela pecinha que eu mostrei para vocês, tá? Então, o preço do computador não vai ser alto, né? Porque uma das peças mais caras de computador são as placas de vídeo, tá? Aquelas dedicadas, aquelas que ficam por fora do processador. Eles são mais baratos porque eles vêm com uma plaquinha de vídeo bem fraquinha, mas que dá para você fazer tudo. É fraco que eu falo em relação às grandonas, né? As mais caras, tá? Mas em qualquer opção que você escolher aqui, de acordo com o seu orçamento, você não vai se arrepender, porque são todas opções boas, tá? E na medida que você vai rolando para baixo, vai ficando mais caro, né? Consequentemente, vai tendo peças melhores, né? Vai ficando mais caro. Por exemplo, tem aqui esse daqui de baixo aqui. Ele é 2.400, né? Esse menu desse anúncio aqui, ó. 2.400 à vista, né? Mas ele tem um processador forte, né? Ele é caro por causa do processador, tá? E você vai vendo aqui o que mais te agrada aqui, ó, tá? Às vezes pela boniteza da gabinete e tudo, né? Você pode olhar o que mais te agrada. Por exemplo, eu estou com um orçamento aqui de R$ 1.500. Eu posso comprar um computador de R$ 1.500 aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, que é R$ 1.500 à vista, ó. Mais ou menos, vamos ver aqui. Achei aqui, ó. Esse aqui, ele tá quase 1.500 à vista, ó. R$ 1.494 à vista, tá? Para a gente entrar no anúncio, a gente clica no computador, né? A gente vai ver mais detalhes dele, tá? A gente vai ver mais detalhes dele. Tá aqui, o nome dele é computador T-Home Create Pichau. Aqui tem aqui o seu processador, né, que vem nele, né, que é o Intel Pentium Gold, que é um processador um pouco básico, né, em relação que temos aos Core, né, i3, i5, i7 adiante. Ele é um processador um pouco mais básico, porém que para um uso básico, ele é o necessário, tá? Para você fazer qualquer coisa, igual você ter exemplo de ver um vídeo, editar um documento, né? Ele já dá conta do recado tranquilo, tá? Ele tem 8 GB de memória RAM, né? Que eu falei para vocês que é o básico, para você não ter problema com lentidão no computador. E uma memória SSD de 240 GB. Lembrando, ele vem com um SSD, ou seja, ele já vai ser um pouquinho mais rápido que um computador que tem um HD, tá? O que você clicar, ele vai abrir na hora. Para ligar e para desligar vai ser mais rápido, né? E por aí vai.
E o valor está aqui, ó, 1.494 à vista, né? À vista com 15% de desconto no boleto ou no Pix, se você for pagar, tá? Rolando mais para baixo aqui, você consegue ver em relação às peças que vem nele, ó. Pode rolar para baixo aqui. Aqui está mostrando todas as peças que vem no computador. Por isso que eu gosto desse site. Ele mostra detalhadamente o que vem no que você vai comprar, tá? Com detalhes, detalhes mesmo, detalhes bem específicos, né, da peça. Por exemplo, o processador aqui, ó, tá falando dele aqui, da velocidade dele, da quantidade de núcleos que tem dele e do socket que ele precisa, né? E tá falando o preço de cada peça separadamente aqui também, ó. O processador ele é R$ 600 aqui, ó. Aqui temos agora a placa-mãe, ó. Temos a placa-mãe, está mostrando o modelo da placa-mãe, o tamanho dela, a memória que ela suporta e o preço também, ó, tá? Tá mostrando a memória agora, memória RAM, né? Que tá aqui, ó, memória RAM DDR4, que é compatível com a placa, ó, DDR4, DDR4, tá? O tamanho da memória, né? 8 gigas, né? E por aí vai, né? Rolando mais abaixo aqui temos o SSD, ó, mostra o SSD que vem. No caso é um SSD de uma marca boa, Kingston também, ó, mesma marca da memória RAM também. O tamanho do SSD, ó, 240 gigas, a velocidade de leitura, a velocidade de gravação. Como vocês estão vendo, tem todos os detalhes das peças que você for comprar com o computador, né, com as peças dele e o valor de cada peça separada, tá? Rolando mais abaixo temos o gabinete aqui também, ó. Temos o gabinete aqui também, tá? E mostra aqui o valor do gabinete, o tamanho dele e por aí vai. Outra coisa interessante, né? Aqui no caso, para eles baratearem o custo, o computador vai vir desmontado, né? Ele vai vir desmontado para quando chegar na sua casa as peças alguém irá montar. Mas tem também a opção de ele vir montado, tá? De ele vir já pronto assim que você ligar na tomada, colocar uma tela, ele vai ligar já e funcionar, tá? Eles montam lá e mandam montado para você, tá? No caso deles, né, e de muitas lojas que praticam isso, de vender um computador montado, vai vir duas caixas. Uma caixa com o computador todo protegido, montado, e a outra caixa com as caixas das peças que foram dentro do computador. Então são duas caixas, tá? Aqui a princípio, para baratear o custo, eles já deixam a opção de montar em casa, né? Mas se você quiser que eles montam para você, ó, aqui ó, montagem grátis aqui, ó. Tem aqui a opção aqui, ó, vocês escolhem aqui embaixo, ó. Seleciona aqui e vocês escolhem a primeira aqui, ó, montar em casa. A segunda, montagem grátis, né? Eles não cobram pela montagem, mas como eles vão vender um produto que já vem montado e funcionando, já enquadra na categoria de declaração de imposto, né, aqui do Brasil, de ser um produto em que a taxação, no caso, o imposto dele é um pouco maior, tá? Ou seja, aqui está falando que é grátis a montagem, mas se a gente escolher, o valor do computador vai aumentar um pouco, porque já é um produto eletrônico funcional. Aí ele entra em outra categoria de imposto, ou seja, vai ser um pouco mais caro do que, por exemplo, R$ 1.400 está aqui, ó, 1.500, ele vai ficar um pouco mais caro, tá? Tem que ter isso em mente. Então, vamos selecionar aqui a opção de montagem grátis, e o computador, vamos falar aqui para baixo agora, ele vai aumentar o preço, ó. Ó, ele foi de 1.494 para R$ 2.026, tá? Ele aumentou o preço. Foi o que eu falei para vocês, porque aí já entra em outra categoria de declaração de imposto para a empresa, né? Que eles não podem deixar de declarar para não sonegar e não dar problema para a empresa. Como eles estão mandando o computador montado já, igual eu falei, é outra categoria de preço, né? É outra categoria de imposto. Vai ficar um pouco mais caro. Ficou aqui dos R$ 500 mais caro, tá? Mas igual eu falei, eles te deixam parcelar, né, em até 12 vezes sem juros, ó. Por exemplo, você consegue parcelar esse computador em até 12 vezes de R$ 198 sem juros, tá? Consegue parcelar ele dessa forma. Aí não fica tão pesado para você, se for o caso, né? Se não tiver o dinheiro total na hora para pagar à vista, você consegue parcelar ele, né? Vai ficar com valor maior por ser parcelado um pouco, né? Por causa dos juros do cartão que eles vão pagar lá. E vai ficar R$ 400 a mais o valor à vista aqui, ó, praticamente. Então, se você possuir um cartão de crédito ou alguém da família, né? Pode usar e parcelar sem medo, tá? Só vai ficar um pouquinho mais caro que o de costume, né? Que o à vista, certo?
Então aqui eles descrevem tudo para a gente em relação às peças, né? E você escolhe o tipo de montagem. Se você quiser comprar ele desmontado, tudo bem, ele virá desmontado. Aí, tiver algum técnico em sua cidade, você pode pedir para ele montar para você, ele vai cobrar o valor da mão de obra e seu computador vai ficar montado e funcionando, certo? Aí você economiza um pouco, certo? Vai economizar R$ 500. Ó. Eu vou aqui modificar aqui para ele vier separado, aqui a primeira opção, ó, montar em casa, selecionar, subo lá para cima e tá aqui o valor, ó, voltou para ser 1.494, tá? Vai economizar R$ 500. Então, se você conhecer algum técnico da sua região aí, pode pedir ele desmontado, dá uma ligadinha para ele, né, um contato com ele, pede para ele montar, vai te cobrar mais ou menos de R$ 100 a R$ 200 mais ou menos, que hoje em dia eles cobrar desse serviço, e vai acabar sendo mais barato do que comprar montado, tá? Agora, se não tiver jeito mesmo, né, de alguém montar para você, de você pagar para montar, recomendo comprar com a opção de ele já vir montado. Vai encarecer um pouco, porém é melhor do que vir desmontado e não ter ninguém para arrumar, certo? Então, em relação a comprar um computador mais barato, mais em conta, esse site aqui é perfeito, tá? O Terabyte. Colocando seus dados direitinho, colocando tudo bonitinho, dá certinho, não tem problema nenhum. A maioria das peças do meu computador que eu tenho aqui agora foi comprado lá com eles, tá? Agora a gente vai falar de notebooks, tá? Como escolher um notebook bom, né, que não te dê dor de cabeça para você usar, né? Se o seu uso não envolve um uso que você saia muito de casa, precisa sair muito de casa com o seu computador, aí que entra um notebook, que é um computador portátil. Ele é menor, né? E você consegue usar ele em qualquer lugar, tá? Eu vou voltar aqui para a tela do computador, vamos entrar aqui no site agora, vou fechar esse site aqui, e vamos entrar em outro site aqui que é de minha confiança, eu confio muito, e já comprei e indiquei pessoas para lá também, que é um site chamado Qual Notebook Comprar. Você vai escrever dessa forma aqui, ó, e vai escrever site na frente, site, Qual Notebook Comprar. Vou rolar um pouquinho aqui para baixo, e é esse site aqui, ó, Qual Notebook Comprar. Página inicial. A gente clica nele. E ele vai ter aqui as opções, né? Vai te falar em relação tudo o que você precisa saber para você comprar um notebook de acordo com o que você precisa, né? Por exemplo, ele já vai aqui, já assim que você entra aqui, tem aqui, ó, escolha notebooks, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Escolha notebooks por tipos de uso. Lembra que eu falei para vocês, para o seu tipo de uso, o que mais agrada, o que mais você vai precisar, a sua necessidade? Então, tem aqui, ó, tem o tipo de uso 1, que é estudos e atividades básicas, tarefas de escritório, programação, fotografia, né, para quem mexe com trabalho de fotografia, edição de vídeo, né, são como tá notebooks de mais desempenho, né, arquitetura ou engenharia, jogos leves, né, ou jogos pesados, jogos complexos, né. Tem para cada tipo de uso aqui. Então, por exemplo, se o seu uso for tarefas de escritório, né? For um uso básico. A gente clica aqui em tarefa de escritório, ele já vai nos listar notebooks de sites, né? Que ele faz uma filtragem de vários sites e unifica tudo aqui para você. São notebooks que vão ser de acordo com o que você precisa. Como escolhemos ali notebooks para tarefas de escritório, vão aparecer notebooks aqui um pouco mais em conta, né? E aqui, ó, olha que interessante, ele vai nos mostrar o notebook com a foto, o nome, a marca e o modelo e a cor, né? Tá aqui a foto do notebook, o nome dele, o modelo dele e a cor, né? E a construção. No caso, esse notebook ele é a cor grafite e construção de plástico, tá? Quase 100%, né? 90% dos notebooks são construção de plástico, né? Dos mais baratinhos, tá? Só os mais caros que usam metal na sua composição, mas que não atrapalha o uso em nada, tá? Aqui está mostrando o tamanho da tela, ó, 15,6 polegadas, a resolução da tela, né, Full HD, que é uma tela com resolução boa. Aqui vai mostrar o processador que vem nele, né? Bem aqui, ó, o processador que vem. A placa gráfica, né, que é a placa dedicada do computador, né? Nessa faixa de preço, os computadores os notebooks vão vir com placas integradas, né? Igual o que eu falei para vocês do computador mais barato, né? Não é uma placa de vídeo dedicada, que deixa o computador mais caro, tá? Ele já vem instalado com o sistema operacional Windows 11, esse modelo aqui,
Memória RAM de 8 GB. Lembra que eu te falei para vocês que o mínimo necessário para você não ter dor de cabeça é 8? Eles avisam aqui, ó, 8 GB. HD ele não possui, está escrito aqui, mas ele possui um SSD de 256 GB, tá? Lembra que eu falei para vocês para sempre focar, se tiver a opção aqui, escolheram com SSD? Pois é, eles já falam aqui o que é que vem, né? E bem aqui temos o valor, né, do computador à vista ou em até 8 vezes aqui nesse caso aqui dessa loja que faz, né, a Fast Shop, faz em 8 vezes de 306. Por exemplo, você olhou e gostou, está de acordo com o preço, né? Você clica em comprar aqui, ó. No caso, vou fechar aqui, ó. Você clica no ícone aqui do valor, ó, que você já vai para o site. Cliquei, ele já carregou o site aqui, ó, com o notebook do mesmo valor que está, né? O que está aparecendo lá no anúncio, né? Com o valor e tudo, e você compra, né? Pela loja aqui, ó. Certo? Aqui, comprar agora. E todas as lojas que esse site lista são lojas confiáveis, igual aqui, ó, Fast Shop, Magazine Luiza, Extra, Casas Bahia, Kabum, Lenovo, né? HP, Dell, Dell de novo, Lenovo. Então são lojas famosas, lojas gigantes, né? Marcas gigantes que vendem notebooks, né? E ele filtra aqui os melhorzinhos de acordo com o que você escolheu. No caso, a gente escolheu para tarefa de escritório. Então está aqui, ó, você vê o que está de acordo com o seu bolso, olha o que, que vem dentro dele, né, o que está escrito aqui, né? Lembrando, sempre opte por SSD, né? Tendo um SSD já melhora muito o desempenho do notebook, tá? Porque notebook, dependendo dele, não tem como trocar peças, né? Notebooks, como são tudo apertado, é tudo pequeno, compacto, as únicas coisas que você vai conseguir trocar no seu notebook, caso precise, são a bateria e as memórias. O resto do notebook é tudo soldado com ferro de solda, né? Tudo soldado na placa-mãe. Não tem como tirar um processador e pôr outro, não tem como trocar a placa-mãe, só as memórias e a bateria, tá? O notebook é um pouco mais complicado em relação ao computador, né? Mas o notebook já vem com a tela, já vem com o teclado, já vem com o mousezinho, né? Embaixo do teclado. Ele já vem tudo em um, né? Computador você tem que comprar o gabinete e os outros periféricos, a tela, o teclado, o mouse. Notebook bom já vem tudo já, né? Já vem tudo nele já, certo? Vocês vão escolher o que mais se enquadram em relação o seu uso e o seu orçamento e podem comprar sem medo, tá? Esse site é muito bom, pode comprar sem medo, que não tem problema nenhum, tá? Pela marca, pelo tanto de memória, né? Pode comprar pelo tamanho também, como está aqui, tá tudo escrito bonitinho aqui, tá? O anúncio dos notebooks, tá? Vamos voltar aqui para a home do site, ó. Home, e ver as outras opções aqui, ó. Home, ele vai voltar. E vamos escolher agora uma outra categoria, né? O tipo de uso. Vamos colocar aqui, ó, notebook para... Vamos colocar aqui a última opção aqui, ó, jogos pesados. Cliquei aqui, ele vai mostrar notebooks que o próprio site, as pessoas que regem o site, olham e vê se o notebook é bom para tal coisa, né? Como a gente escolheu. No caso, tá aqui notebooks, né? Que são bons para rodar jogos, né? Para quem joga alguma coisa. Por exemplo, olha a primeira opção que aparece. Olha o valor dela, R$ 8.900, né? Já é bem mais caro porque é outra categoria de notebook, né? Temos aqui o processador que vem nele. Ele vem com a placa dedicada, mais potente. 32 GB de memória RAM, é muita memória RAM. Ele vem com SSD de 1000 GB aqui, ó, 1 TB, né, para caber jogos, que jogos são pesados, jogos de controle são pesados. Já vem com Windows 11, a tela é grande, 16 polegadas, o teclado ilumina, né, sem uma luzinha que sai do teclado, às vezes vai mexer no escuro, e o tipo de tela também desse computador, tá? E por aí vai, né? Vocês podem olhar aqui de forma que tudo que está aqui é recomendado é bom, certo? Não tem nenhum problema o que for comprar. Só tem opção boa que ele vai listar para a gente, de acordo com a sua necessidade e com o que você vai escolher, tá? Bom, esse foi mais um aula aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Pode deixar suas dúvidas também sobre a aula que vocês tiveram. E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link desses dois sites, tá? Vou estar deixando o link desses dois sites para vocês escolherem um computador de mesa para o seu uso, né, com suas necessidades,
pelo site que eu mostrei e o notebook também, que é esse site que vocês viram por último, tá? Então, até a próxima.